Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, no qual o meu nome é David Ferreira, sou host desse podcast e o meu objetivo é trazer justamente clareza aos dentistas através de experiências, de histórias de dentistas que passam aí por muitos desafios na jornada da odontologia. E hoje eu quero falar sobre esse tema, né? Comunicação. Eu acredito que a comunicação é justamente a ponte que liga novas ideias, que ligam novos objetivos, que trazem mais pessoas, portas abertas. Eu acredito nisso. E hoje eu tô aqui com pessoas que, cara, vivem isso, que falam sobre isso. E eu tô muito feliz. Então eu tô aqui recebendo a Carol Raimundi. Isso. E o Leonardo Ianella. Ianella, falei certo? Falou. A Carol, que ela é cirurgiã dentista, formada pela Unicesumar. Exatamente, é isso aí. Aperfeiçoada em cirurgias periodontais pela Associação Maringaense de Odontologia. Ela é mestre em odontologia também, integrada pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é especialista em periodontia pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Ela é membro da comissão organizadora Sobrap Jovem e também ela é idealizadora do curso Dental Frame, que é uma imersão aí de audiovisual para dentistas. Eu também aqui estou com o Leonardo, mas antes eu queria já que a Carol se apresentasse aqui pra gente. Tudo bem? Obrigada, David, mais uma vez pelo convite, né? A gente está muito feliz de estar aqui com você, conversando sobre isso, esse tema que é tão presente na nossa vida, né? E, bom, eu sou isso tudo aí que você falou, pensando, né, em formação odontológica. Já tem 6 anos que eu me formei e desde então foi uma coisa atrás da outra que me levou muito a trabalhar com a periodontia exclusivamente, que é o que eu faço hoje no consultório, né? E, além disso, né, como a gente está conversando aqui, o audiovisual, a comunicação foi uma coisa que aconteceu na minha vida porque eu casei com um produtor audiovisual, né, um filmmaker, e essa junção fez muito sentido quando a gente começou a trabalhar juntos, assim, sem pensar mesmo nesse objetivo, mas foi acontecendo, né? Mas acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso aqui, porque cada dia mais os dentistas têm entendido essa necessidade, né? Então, vai ser muito, muito especial mesmo. Perfeito. Eu também aqui estou com o Leonardo. Ele é formado em comunicação pela Multimeios. Comunicação e multimeios. Um curso que ninguém conhece, normal, gente. Perfeito. Pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é diretor e cofundador da The Group. Isso já deu uma estudada aí. Isso aí. É um estúdio aí bem famoso, gente, de criatividade, né? Que já formou aí mais de 400 empresas de produções com audiovisual, fotográfico, design também. E também é professor da Dental Frame. Isso. Seja bem-vindo, se apresente aí pra gente. Muito obrigado. Realmente é muito legal estar aqui. Acho que até... Eu sempre falo assim, quando eu vou inserindo, né, nesses espaços da odontologia em comum, mas... Eu, assim como a Carol veio para audiovisual e comunicação, eu também fui indo muito para esse lado da odontologia. Eu acho que você já me apresentou bem, já explicou bem. Eu sou formado em comunicação multimeios, acho que um curso meio incomum, se não me engano tem em poucos lugares do Brasil, mas foi na época o que mais me chamou a atenção, porque eu queria uma área da comunicação, mas ainda não sabia muito bem qual, e foi dentro da própria faculdade que eu comecei a estudar cinema, comecei a estudar fotografia, comecei a estudar tudo que eu atuo hoje em dia. Estudei outras áreas também, marketing, jornalismo, enfim, era um curso bem amplo. Mas foi dentro mesmo da comunicação que eu encontrei audiovisual, e hoje, principalmente na parte empresarial, institucional, eu acho que é o que mais a gente consegue executar o nosso trabalho com excelência, que é o que eu faço no dia a dia, pensando em como que eu faço uma empresa vender mais, como eu faço uma empresa se posicionar melhor. E isso não é diferente para um dentista. O dentista ele tem que pensar como uma empresa, ele também tem que vender. Então acabou que a gente foi cada vez mais conhecendo dentistas muito bons e trabalhando para eles, e isso foi inserindo a gente dentro do mercado da odontologia. Perfeito. E hoje em dia a gente até ensina muito sobre isso. Perfeito.
E, cara, hoje eu tô aqui com esse casal que relativamente são novos, né? Você tem quantos anos? 26. 26 anos. E você? Quase 28. 28 anos, e a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre exatamente a importância da comunicação, de fazer bons vídeos, de estar posicionado hoje na internet, né? Quem está posicionado na internet com certeza vai conseguir atrair mais pacientes ou... Não somente isso, mas estar posicionado na internet hoje é você ter novas oportunidades o tempo todo, sabe? Coisas surgindo. É tanto que, por exemplo, o audiovisual já casou com a dentista aqui, que não tinha nada a ver, mas que juntou as coisas, deram muito certo. E como é que foi esse começo de tudo, assim? Como é que foi o início da tua jornada, de onde você veio? Por que você escolheu odontologia como profissão? Bom, essa pergunta, às vezes, ela é um pouco mais romântica, né? Mas falando assim, por que eu escolhi a odontologia? Eu sempre falo que foi uma escolha bem racional e pensada assim para o que eu queria no meu futuro, né? Eu queria muito trabalhar na área da saúde, queria ter esse contato com as pessoas, eu tinha mais facilidade assim com essas áreas de biologia e tudo mais durante a escola. E aí a odontologia foi esse, né, meio termo que eu encontrei assim de poder viver a vida que eu almejava, né? E fazer ainda uma profissão bonita, que eu pudesse entregar, né, qualidade de vida para as pessoas. Então, eu fiz essa escolha, né, vamos dizer assim. Não foi uma coisa que, nasci querendo, sempre quis. Não, foi uma... Né, eu acho até legal não romantizar sempre isso, porque às vezes não é assim. Assim como chegar até a periodontia, para mim, foi uma coisa extremamente racional também, né? E aí, na verdade, eu sou paraense, né? O pessoal sempre fica surpreso, né? Pela minha cara de paraense aqui. Mas nascida e criada lá no Pará. E aí, com 17 anos, eu tinha que escolher um lugar para fazer faculdade, porque na minha cidade não tinha odontologia. E aí eu tinha duas opções. Ou ir para Belém, que era a capital, né? Eu morava no interior. Ou Maringá, que é onde eu tinha alguns familiares. E aí eu não pensei duas vezes, eu quero morar no sul. Eu quero ver como que é a vida, né, morando em né, assim, uma realidade muito diferente do que eu tinha lá. E eu já pensava assim, poxa, acho que lá vai ser um lugar que eu vou ter mais oportunidades, né, vou estar mais perto de algumas coisas. E assim foi, exatamente como eu pensei, né. Então, lá com 17 para 18 anos, eu me mudei para Maringá, onde eu estou até hoje. E aí fiz a minha graduação lá mesmo. E saindo da faculdade, eu era aquela aluna, assim, que gostava de tudo e não gostava de nada, sabe? Assim, eu gostava da odontologia, mas não era assim, nossa, meu sonho é ser pediatra, meu sonho é ser radiologista. Não tinha, assim, nada que me brilhasse os olhos a ponto de eu sair da faculdade fazendo uma especialização. E, graças a Deus, eu não tomei essa iniciativa impulsiva, assim, de, tenho que ser especialista, né? Enfim, e me dei esse tempo para descobrir essas outras coisas. Mas me dei esse tempo agindo, né? Fazendo, conhecendo outras áreas. Então, no ano que eu me formei, fiz curso de endo, fiz curso de oral menor, fiz curso de dentística. Perfeito. Por isso que eu falo, você perguntou nos bastidores ali, a dentística não rola? Eu já tentei. Eu já tentei. Quem sabe mais pra frente, mas atualmente não foi algo que, né, fez muito match. E aí também nesse ano que eu me formei, eu fiz um aperfeiçoamento em cirurgias periodontais, que aí foi onde eu conheci a periodontia que me brilhou os olhos. Nossa, isso aqui eu não tive na faculdade, né? E aí nesse mesmo ano que eu estava fazendo esses cursos e tudo mais, eu já tinha entendido uma coisa. Eu queria formar opinião. Eu queria poder ensinar pessoas. Eu sou comunicativa, eu gosto de falar e eu queria usar isso a meu favor. Então, eu entendi que eu precisava de embasamento. Eu precisava entender como me posicionar e como, né, onde procurar, qual a fonte que eu ia procurar. Enfim, isso eu ia encontrar no mestrado, né? Então, antes de ir para uma especialização, eu fiz o caminho inverso, né? Geralmente que os dentistas costumam fazer. E na época, confesso que foi assim meio confuso na minha cabeça. Eu achava que eu estava fazendo na ordem errada, porque todo mundo da minha turma já era especialista em alguma coisa, e aí só eu ali que estava meio conhecendo, né? E o meu mestrado, você falou aí, ele é em odontologia, então ele não era uma coisa específica. Eu vi meio que tudo de novo.
E hoje eu entendo que isso foi mais uma oportunidade que Deus me deu de conhecer realmente o que eu gostava. Foi mais um tempo. Então, ali naqueles 2 anos e meio, eu tive contato com coisas da odontologia que eu já conhecia e aquelas coisas que eu não conhecia e fui me aprofundando até entender, né? E aí, no final do mestrado, eu entendi que era periodontia que eu queria. E eu queria periodontia. Eu não queria um curso que me desse perioimplante. Eu queria ser muito boa em pério, né? Porque eu não tinha tanto interesse assim no implante. Hoje isso já mudou um pouco, mas na época... E aí eu fiquei em busca, assim, de onde tem uma especialização de pério, onde tem... E aí o pessoal de casa que já procurou sabe, é muito difícil encontrar um curso só de pério, né? Justamente por conta... imagino que, às vezes, a desvalorização no geral, né? Certo. Dessa área. E aí, foi aí que eu encontrei uma brecha mesmo, assim. Eu acho que a periodontia tem muito lugar para ser ocupado. E fui em busca, e aí bem na época que eu estava para defender o meu mestrado, o edital da USP de Ribeirão Preto abriu para seleção. E aí eu virei para ele e falei, olha, vou fazer uma loucura. Vou viajar todos os meses. Às vezes ela chega e quer fazer uma loucura. Vou viajar todos os meses para fazer uma especialização por 2 anos. Claro que isso foi muito conversado, foi um tempo até eu convencer ele, na verdade. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E aí foi que eu prestei essa prova para USP de Ribeirão, deu tudo certo, e eu comecei a fazer a especialização. E aí, desde que eu comecei a fazer a especialização, eu entendi, cara, eu tenho que lutar a luta da pério. Eu tenho que me posicionar como uma periodontista, eu não posso me fazer de coitada. Porque a minha área é desvalorizada, porque ninguém valoriza isso, porque os pacientes não cuidam, porque os dentistas não indicam. Infelizmente isso acontece, mas a gente tem que mudar esse quadro. E aí, nesse mesmo tempo, eu comecei a atender, né, no consultório, e aí aparecia para mim pacientes que eu já tinha alguns pacientes, e aí esses pacientes indicavam outros. Então, eu fazia uma exo de siso, outro de siso aparecia. Eu fazia uma restauração, outro para uma restauração aparecia. E eu ficava, quando vai aparecer mais pacientes de pério para eu atender, né? E aí foi que eu entendi que se eu continuasse falando na internet, né, nos posts que eu já fazia desde 2021, que foi quando eu comecei a me posicionar como uma profissional na internet, esses pacientes, né, se eu continuasse falando de coisas que eu não queria fazer, essas coisas iam continuar aparecendo. E aí eu fui mudando esse meu posicionamento direcionado para aquilo que eu queria fazer. A gente até falou também sobre a pério, que ela não tem... isso tem mudado, né? Muito glamour, assim, tipo... Nossa, né? Primeira coisa quando a pessoa sai da faculdade, quer fazer pério. Você deve ser 1% das pessoas que pensam, né? Na minha turma não teve ninguém. E hoje a gente está vendo a importância devido a tantas iatrogenias que tem aparecido aí nos consultórios. Por exemplo, sou dono da clínica aqui, a gente tem visto muita iatrogenia, né? Uhum. Então, justamente porque a pério não é levada em consideração, por exemplo, como a gente estava conversando, às vezes o dentista nem sabe por que não pode recobrir raiz, né? Uhum. Por que eu posso restaurar, né? Na verdade, restaurar raiz. Então, as pessoas não sabem fazer uma boa sondagem. Coisas básicas. Exatamente. Né? Então, isso tudo é deixado para depois. Então, a periodontia não chega, porque isso é saúde. E às vezes não vende primeiro, né? A estética é mais bonita. Eu acho que esse foi um dos desafios iniciais, até ela não chegou ainda nessa parte de que a gente começou a fazer os vídeos, mas acho que ela vai falar um pouco mais disso, mas um dos principais desafios iniciais nosso, até para mim que já fazia algum material ou outro para outros dentistas, já fazia para Ana Luísa Libório, que é muito mais estético, né? Era muito mais fácil para mim conseguir divulgar um trabalho estético. Perfeito. Agora, a Carol decidiu, né, a especialização que ela decidiu, depois de tudo isso, e eu senti também nesse papel, eu preciso pensar como que a gente pode chegar no público dela, chegar no paciente que precisa daquilo, mas como que aquilo pode ser interessante, sabe? Como que aquilo pode ser visual, principalmente para mim que trabalha quase totalmente com visual, né? Eu trabalho com vídeo e foto, basicamente design também. Mas vídeo e foto, cara, como que eu vou deixar aquilo apresentável sem afugentar a pessoa? Porque se eu mesmo, por exemplo, que preciso daquilo
e não tem um contato direto, até estranho, pra mim eu falo que eu caí de paraquedas dentro da odontologia, né? Não pretendo ser dentista, não Mas tenho esse o que interesse. você faz hoje? Conta aí pra gente um pouquinho. Já Aproveitando. já aproveita e já conta aí pra gente o que você faz. Caindo de paraquedas demais, né? Bom, vamos lá. Hoje eu tenho uma produtora, né? As pessoas às vezes confundem isso porque, assim como o meu curso ele é muito genérico, no sentido de muitas especializações, muitas coisas. Muitos braços, Pensa né? que você tem... muitos braços. Pensa que você tem a odontologia no geral e vocês têm as especializações. A gente tem diversas áreas dentro da comunicação, né? Diversas formas de você comunicar. E o cara que geralmente faz um tráfego pago, por exemplo, que vai ser o cara que vai ficar fazendo campanhas específicas de divulgação dentro das redes sociais, não é, às vezes, o mesmo cara que vai fazer uma produção, que vai pensar em qual câmera ele vai utilizar, qual lente, qual iluminação, tudo isso. O nosso trabalho dentro da The Group, né, ele é muito mais visual. Então, quando chega uma demanda pra gente, a gente atende muito cliente final também, que chega assim, preciso me posicionar melhor, preciso performar mais. Só que muitas vezes também chegam, que eu considero mais um cliente ideal nosso, que é o cliente que ou ele tem muito mais noção já do que ele quer, ou ele tem alguém que trabalhe para ele que tem essa noção. Por exemplo, uma agência, ou até mesmo um profissional interno dentro de uma empresa grande que tem uma estrutura de marketing. Ele chega na gente e fala assim, olha, eu preciso de uma campanha de revitalização da nossa marca aqui. A gente vai ter que fazer, por exemplo, um rebranding, né? Refazer a identidade visual da marca. E depois a gente vai fazer um institucional inteiro em que eu quero mostrar isso. Esses valores que eu quero passar. Beleza. Você tá me dizendo hoje, então, que a The Group, ela já tem um cliente meio que pré-definido, né? Porque geralmente a gente tem um não vai cliente ideal. começar a pegar alguém que não sabe de nada. É mais difícil, alguém que já conhece, já tem uma uma audiência, já tem já chega pronto, A né? gente atende até, mas quando o cliente ele ainda tem muito déficit nesse sentido, assim, eu não sei por onde começar, falta algumas coisas ainda que às vezes não vai ser um profissional do audiovisual, uma produtora que vai resolver o problema. Entendi. Vai ser um estrategista Perfeito. de marketing a fundo. Tudo bem que a nossa função de criação de marca, ela também é muito inicial nesse começo. A gente vai começar junto com ela, vai definir muito do que é o posicionamento de marca, mas depois disso, a gente não faz, por exemplo, o nosso papel não é ficar cuidando de rede social. A gente não faz um papel de social media. Nós não somos social media, nós não somos profissionais diretamente ligados ao marketing, apesar de ter muita base disso na hora de produzir o nosso material, saber o que a gente está fazendo para poder entregar para alguém que faça isso. Mas nosso objetivo sempre foi criar peças visuais que vão fazer com que uma pessoa precisa, por exemplo, com o objetivo dela de falar com o paciente ou de se posicionar melhor, que aquela peça visual ela seja aquela comunicação, seja aquela ponte entre o profissional ou a empresa e o objetivo dela, seja posicionamento, seja vender, enfim. Então é assim que a gente trabalha hoje em dia. Eu vou lá, eu vou criar um roteiro, eu vou marcar um dia de gravação, a gente vai fazer edição, a gente vai entregar. Então tem toda essa questão visual por trás do nosso trabalho. Entendeu? Show. Então, na hora da gente fazer, voltando, né, para ela, o visual ele importa muito e a gente precisa saber como que a entrega visual e a entrega de conteúdo, porque eu vejo que tem muita gente às vezes que se preocupa muito com o visual e não entrega. E até o trava conteúdo. nisso, né? Fica parado. Eu só vou gravar alguma coisa quando eu tiver uma câmera Sony ou uma Canon 10.000 para eu poder fazer um vídeo. O conteúdo é muito mais importante. O conteúdo com certeza é muito mais importante do que câmera, do que qualidade. A qualidade importa muito, eu sempre vou defender isso. Eu tenho aprendido que a constância é vencida, né? Tipo assim, você vence quando você é mais... faz isso todos os dias do que você simplesmente faz um vídeo muito bom e é esquecido depois. Exatamente. Exatamente. A gente sempre bate muito nessa tecla para os alunos também, que criam esse empecilho de eu só vou gravar quando eu tiver todo o equipamento ideal, eu só vou gravar quando eu tiver a câmera e tudo mais. E aí, beleza, você vai lá dar aquele trabalhão, você que é dentista e não entende tanto como... Aí sempre vai dar mais trabalho, essa produção toda que você quer fazer. E aí fica um vídeo extremamente legal, top, mas te cansou tanto que você só vai fazer outro daqui 2 meses. E aí você posta um vídeo e acha que aquilo vai transformar a sua vida ali no Instagram, nas redes sociais. Carol, assim. assim, às vezes... É porque eu já tenho essa visão sobre a constância. Mas, por exemplo, às vezes, sabe o que é frustrante? É você fazer um vídeo que às vezes você gasta uma manhã inteira. Você posta e flopa total. Dá 30 curtidas. Dá 30 curtidas. Só que eu tenho aprendido que, cara, esse vídeo, ele é importante às vezes. Tipo, hoje na clínica, um vídeo, às vezes me traz um paciente que, cara...
fechou ali o base, tá ligado? Não, eu acho que isso é um ponto extremamente importante de Não vai atrair todo identificar. mundo. Não vai. E outra Nem coisa, deve atrair todo mundo. a gente sempre fala assim, né, no nosso curso, em tudo que palestra, enfim, eu sempre falo, viralizar não é garantia de nada. Vê aí quanto Às meme vezes é já pior. já viralizou numa coisa errada, já viralizou de uma forma ruim, e aí não deu resultado em nada, não fez vender mais nada, foi simplesmente viralizou. Se eu tenho uma constância, no momento que o paciente, a pessoa recebeu uma indicação, vai lá na doutora Carol, o que ela vai fazer? Eu, particularmente, vou olhar no Instagram. Me recebi tal indicação, deixa eu ver quem é essa doutora Carol. Chego lá, tem várias informações. Mas o vídeo tem 30 curtidas, mas a informação tá ali. E eu quero aquela paciente, sabe? Então, eu acho que quando a gente foca nesse resultado, que é paciente na cadeira, o nosso conteúdo fica mais intencional do que simplesmente tentar viralizar, né? Sobre essa questão de constância, eu acho que um exemplo bem que dá para fazer uma correlação direta é você que tem, por exemplo, sua clínica. Muitas vezes eu acredito que você tem que olhar muito mais para o seu faturamento anual do que para o seu faturamento mensal, porque vai ter mês bom, vai ter mês ruim, vai ter... A oscilação é grande. A gente faz assim na nossa empresa, a gente olha um panorama anual, porque é normal que às vezes no começo do ano decaia um pouco. Se eu ficar olhando sempre para o mês ruim, eu nunca vou conseguir ter uma dimensão real do meu faturamento. Às vezes, na verdade, eu vou tentar ficar fechando muito cliente, vou ficar... O mês ruim, geralmente, ele faz a gente abrir um pouco mais espaço para cliente que paga menos. Se eu fizer isso sempre, eu vou lotar minha agenda quando o mês ficar bom. Então, eu preciso olhar anualmente e entender como que é a minha empresa de uma forma anual. Da mesma forma, eu considero o posicionamento de uma empresa na comunicação. Por quê? Você vai precisar olhar muito mais de uma forma macro do que só micro, de olhar um vídeo e achar que assim, o vídeo ele tem que resolver sua vida, né? Principalmente hoje em dia, eu acho que um vídeo ele já foi mais importante, dependendo do vídeo. Anos atrás, né? Anos atrás, Tem material que às vezes a gente faz assim para uma empresa, às vezes ele vai usar o material institucional para pôr num site. Aquele vídeo ele é super importante. Perfeito. Mas ele continua sendo uma peça da comunicação dele. Quando a gente vai para as redes sociais, acaba sendo nesse sentido também. Não tem como você transparecer, principalmente sendo rede social, em poucos segundos, tudo aquilo que você faz aqui dentro. Tudo que você faz dentro da sua clínica, tantos pacientes que você atende, enfim, muita coisa. Então, quando você começa a olhar de uma forma mais macro, você começa a ver os seus números no ano, quanto você cresceu em relação aos seguidores, quantos pacientes foram vindo durante o ano todo através do Instagram. É legal você conseguir metrificar isso também, colocar, às vezes, no seu... exatamente, perguntar sempre isso, porque você vai tendo, sei lá, num mês não veio. Só que aí no final do ano veio 30, né? Teve um mês que veio 10, teve um mês que veio 5, enfim, vai indo. Então você vai tendo muito mais dimensão do que é um posicionamento de marca. Porque eu considero o trabalho de vocês não é um atacado, não é uma coisa assim, produto, não é né? um produto. Mesmo que seja um produto, às vezes você tem produtos que são mais auto-ticket, né? Mas considero, o de vocês é um serviço. E mesmo um serviço mais em conta, ele continua sendo um serviço que ele não é uma coisa que você fica vendendo como se fosse mercado, sabe? Assim, numa esquina. O mercado. Você precisa criar necessidade, às vezes, com o tempo. Uma coisa é você precisar de uma pasta de dente e o mercado oferecer uma promoção para você, você vai lá e, poxa, é barato, eu vou lá e compro rápido. Outra coisa é você oferecer um procedimento, principalmente com concorrência, né, em volta, e como que a pessoa vai escolher? Aí eu acho que entra essa questão do macro. O macro, ele é posicionamento. Não é uma venda direta, às vezes. É você estar lá sempre... Constante, mesmo que não precisa ser todo dia, mas assim... É quase a fé, né? Quanto mais... Você tem que postar sem ver. Exatamente. Quanto mais, melhor. E aí é interessante você ir metrificando isso, porque você vai vendo o que funcionou e o que não funcionou. Perfeito. Quando você encontra um ponto, assim, isso aqui funcionou melhor, replica. Começa a replicar isso, começa a fazer mais disso, fazendo outros também, fazendo outros testes. Mas é muito assim que funciona. A gente faz isso com a Carol, eu faço isso com a empresa, faço isso com outras. E o cliente que chega na gente, às vezes, e fala assim, eu quero fazer isso, e às vezes ele quer a solução instantânea, ele não vai ter, porque ele não entendeu isso. Então, eu considero muito mais importante um posicionamento e uma constância, e às vezes errar e ter pouca visualização em um vídeo e outro mais, do que às vezes algo estrondoso e de um vídeo só e você acha que vai mudar a sua vida. Eu tenho um exemplo disso na minha empresa. Tem um vídeo lá que tem acho que 1 milhão e pouco de visualização. E tem outros vídeos que tem 10 mil, 5 mil, 3 mil. Cara, tem muito mais vídeo de 3 mil que vendeu muito mais nosso trabalho do que aquele de 1 milhão. Por quê? O que eu consegui com o vídeo de 1 milhão?
um monte de indiano me seguindo, gente curiosa, interessada no trabalho, só que às vezes interessada nunca vai comprar meu trabalho, nunca vai finalizar isso. Então, é mais importante para mim ter poucas, porque eu tô lá em Maringá. Eu posso vir atender em São Paulo, eu venho também atender em São Paulo, mas assim, dificilmente alguém vai me levar para fora do país, muito longe. Casos específicos acontecem, mas é muito mais provável eu focar. O que você tá falando é que não é ruim viralizar, é bom. Porém, isso não vai acontecer com todo mundo e toda hora. É tipo, até os mais badalados da internet não viralizam toda hora. Não. Apesar... Por exemplo, comédia, talvez é um nicho que vai viralizar mais do que... Conversa com um público maior. Um público também que não compra no final das contas. Você trabalha com um serviço ali que, cara, vai ser mais caro. Nem todo mundo tá... Assim, a gente pode ter esse paciente que vai porque se identificou com um jeito divertido daquele dentista, né? Perfeito. De fazer mais humor e tudo mais. Mas vamos pensar naquele paciente que falam hoje de high ticket, né? Aquele que vai pagar mais. Ele não vai simplesmente querer ser atendido por você porque você foi legal. Né? É engraçado, foi legal. Não. Ele tem que minimamente entender a sua competência. Só pra falar uma coisa sobre isso, chegou uma paciente aqui, né? Ela tá aqui, ela pode falar. Ela falou assim, eu vi você na internet, mas achei você muito novinho aí. Mas a minha filha insistiu, aí eu vim. Mas você é muito novinho, meu filho. Meu Deus do céu. Mas é exatamente isso que você tá falando. Mas aí também tá uma coisa, assim, né? Ela acabou vindo pra você. Mas eu, por exemplo, atendo muito mais meninas da minha idade, mulheres da minha idade, né? Então, eu atendo muito mulheres, pacientes que são... se importam muito com pequenos detalhes, assim, ai, Carol, tô achando que essa gengiva aqui tá um pouquinho mais baixa que essa, assim, sabe? Mulher que cuida, né, da estética, de tudo. Perfeito. Porque é o meu dia a dia ali, eu também sou essa pessoa e ela se identifica com isso em mim, né? Então eu não atendo muito homens, por exemplo. E pra mim isso não é nenhum problema, né? Eu atendo homens quando são indicações. Agora, falar que se identificou comigo pelas redes sociais... Muito raro. Perfeito. Carol, me diz aí, como é que é ser casada com um videomake? Como é que... Porque, tipo assim, se fosse escolher um cônjuge, eu não pensaria em escolher uma pessoa pela profissão. Mas já que veio, né? Pô, bom demais, deu né? match pra caramba, né? Sim. Conta aí pra gente como é que é ter um videomake, e aí juntou isso tudo, e hoje a gente tem um audiovisual aí que faz muito sentido, velho. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam, algumas amigas, né, ou meninas que chegam até mim falando, nossa, mas você fez um investimento muito certo, né? Tipo, você fez tudo que faltava pra, né, alavancar e as pessoas te conhecerem mais. Mas, obviamente, não foi essa a escolha, né? Não, na verdade, eu conheci ele nem era... Tava na faculdade de comunicação, mas não sabia exatamente o que ia fazer. Nada do que eu faço hoje eu fazia na época, era bem diferente. Você entendia um pouco de audiovisual? Tipo, vídeo, essas coisas? Eu tinha começado na faculdade, eu tava acho que no segundo ano quando a gente se conheceu, então assim... Eu sabia alguma coisa ou outra, mas na época eu acho que eu queria muito mais só publicidade ou jornalismo do que audiovisual. Mas dentro da faculdade eu comecei a atuar nisso e até comecei a fazer uma gravação de casamento na época. Sim. Acho que isso é uma das coisas que mudou muito. Comecei fazendo casamento e nada a ver hoje em dia. E acabou que, assim, a gente, né, assim, eu tenho um pensamento que Deus realmente une propósitos e mesmo eu sendo dentista e sendo produtor audiovisual, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chegou um momento em que a gente começou despretensiosamente a gravar para o meu benefício, né, assim, para mim como profissional. E aí a qualidade que ele conseguiu entregar, né, nesse conteúdo, juntando o conteúdo que eu tinha, deu um match assim, muito legal, que passou a ter proporções que eu nunca imaginei mesmo. Sempre falo que, nossa, eu nunca imaginei estar aqui, nesse momento, falando sobre comunicação, apesar de gostar muito sobre o tema, mas eu não sou a maior entusiasta em falar sobre marketing, falar sobre vendas, falar sobre, né, eu gosto de falar sobre odontologia, né, só que acaba que falar sobre o assunto comunicação, para mim já é muito mais, assim, gostoso, confortável. Né, confortável, exatamente, justamente pela forma que eu encontrei de fazer isso, e eu tive a possibilidade de tentar algumas coisas, né, igual eu falei antes ali, mas eu comecei a criar conteúdo para o Instagram em 2021, quando eu me formei. Não foi, assim, provavelmente não tinha nada a ver com isso. As pessoas que estão assistindo agora, você também me conheceu a partir, eu digo que no máximo no final de 2023.
mas provavelmente em 2024, que foi quando a gente encontrou um formato, como ele falou antes, encontrou um formato legal, replicou várias vezes e teve resultado, né? Mas antes eu tentava várias coisas, eu gravava muito sozinha, eu não me sentia digna, vamos dizer assim, de falar assim, não, vamos fazer uma super produção e gravar o que eu tenho a falar. Eu achava que eu não tinha nada para agregar. E foi no momento que eu comecei a especialização que eu fui me sentindo mais confortável e confiando mais em mim. Aí sim eu falei, agora nesse momento vamos gravar vídeos profissionais. Só fazendo um ponto sobre isso, querendo ou não, a internet hoje ela dá um espaço para essa nova juventude, né, para essa nova galera que está formando, que, por exemplo, anos atrás não tinha isso. Para um dentista ser bom e conhecido, era muitos anos que ele vinha construindo uma carreira, né? E hoje, por exemplo, cara, você pega um celular, você faz coisas absurdas com o celular, você aparece para muita gente. Então, justamente essa, como você falou, sobre o marketing, né? Sobre se posicionar. A gente vai atrair mais pessoas justamente porque a gente está aparecendo. Então, se a gente juntar a qualidade, justamente trazer um bom material, a gente vai atrair mais pessoas. Eu acho que isso é bom, ao mesmo tempo é perigoso, porque assim, você dá muita facilidade para começar. Eu acho que todo mundo tem que começar bem, mas Perfeito. A falta de conteúdo, às vezes, conteúdo no sentido de teórico, científico. Ser um bom profissional. Às vezes atrapalha, às vezes as pessoas sabem vender mais do que fazer. Isso daí atrapalha. Só que assim, eu acredito muito que o material, né, aquilo que você produz nas redes sociais, sem conteúdo, ele não se sustenta. E a Carol, mesmo do jeito que ela fazia antes, né, uma forma mais amadora, até assim, hoje em dia ela faz muito conteúdo dela sozinha também, sem mim. Se ela fosse depender só do que eu faço, ela não faria conteúdo, muito porque ferrada, porque eu demoro para entregar as coisas para ela, né? Tem outras coisas para fazer. Mas assim, eu digo isso porque hoje ela tem mais técnica também de comunicação audiovisual. Isso também ajuda. Só que ela já tinha um conteúdo muito bom, no sentido de buscar estudar, de falar sobre assuntos, mesmo na época que ela fazia conteúdo simples, amador. Isso já era o mais importante, eu considero mais importante. Claro que um conteúdo bom, atrelado a conhecimento audiovisual, ele potencializa muito mais, você vai conseguir chegar a mais gente, vai conseguir fazer algo muito mais legal. Mas acho que até um ponto que você fala muitas vezes, que no começo, antes da gente começar a fazer material, ela não tinha paciência, a gente foi fazer meio com esse intuito. Ela alugava uma sala e ela ia na sala, às vezes, que ela alugava sem paciente só para gravar alguma coisa. Gravar um vídeo, postar alguma coisa. E isso é importante porque às vezes as pessoas não consideram isso como parte do trabalho delas. Mas é parte do trabalho delas também divulgar o trabalho delas. Perfeito, cara. E até esse formato, né, que hoje eu comecei a desenvolver e me inspirar em outras pessoas também, né, ele surgiu justamente desse lugar. Não tenho casos para mostrar, mas eu sei como resolver isso aqui, né? Eu só preciso de mais oportunidades, porque eu estou no início, né? Então, o que eu tenho para mostrar? O meu conhecimento. E esse conhecimento, né, a forma que eu levo esse conhecimento é diferente da forma que você leva, da forma que ele vai levar. Então, eu tinha que trazer isso como meu diferencial. Então, às vezes a gente, né, quando é recém-formado ou está ali começando a carreira, foca muito em fazer um curso de fotografia, que também acho muito importante, mas às vezes não é o mais relevante ainda, considerando que você ainda não tem tanta técnica. Você precisa ser bom tecnicamente. A fotografia vai mostrar todos os teus erros. Todos, exatamente. Você pode usar a fotografia para te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando sem ela, né? Mas a gente sempre bate nessa tecla e com nossos alunos, né, e com as pessoas, quando palestras, enfim, de uma frase que a gente leu num livro, que é: faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Depois que você souber fazer esse bom trabalho, aí sim você compartilha. Ah, Carol, mas aí também eu só vou, né, assim, às vezes a pessoa usa isso de desculpa também. Só quando tiver tudo perfeito eu vou postar. Não, mas se você estiver ali fazendo o básico bem feito, as pessoas vão acompanhar a evolução do seu trabalho também, sabe? Não é fazer assim, nossa, eu só vou postar quando a minha faceta estiver igual a da Ana Luísa Libório. Pô, vai demorar um pouquinho. Quanto tempo ela demorou, né? A própria Ana Luísa Libório não postou só quando ela fazia facetas do jeito que ela faz hoje. Ela sempre mostra no curso dela o primeiro post que ela fez quando ela fez a primeira faceta e o mais atual. Isso é muito impactante. Eu me impacto, tipo assim, é muito diferente. As pessoas talvez olhariam, se fosse pela primeira foto, não fariam o curso dela, mas hoje em dia ela faz do jeito que ela é excelente, profissional e professora.
Mas tudo começa em algum lugar, cara. Você tem que começar postando. A Carol começou lá atrás também postando. Você pode comparar o conteúdo da Carol lá no início, se descer lá no Instagram dela também. Os assuntos são muito diferentes de hoje em dia. Por quê? Ela não era especialista, ela estava começando, ela não tinha tanto paciência. Enfim, várias coisas que iam afetando a forma que ela falava, o conteúdo que ela falava, os assuntos, tudo isso. Mas é importante falar, né, que eu não deixava de falar por não ser especialista. Isso também às vezes pode ser um empecilho, porque eu tinha isso na minha cabeça, né, também no começo, mas assim, eu sempre falo disso também. Foca naquilo que você sabe fazer. Não tente falar aquilo que está na moda, aquilo que vai viralizar, esse assunto assim, assado, né. Igual, pra mim, é extremamente importante falar nas minhas redes sociais sobre fio dental. E aí é um assunto que todo dentista fala, provavelmente já fez um vídeo sobre isso, ou, né, enfim, deve ver isso toda semana no seu feed, mas pro seu paciente ele é uma novidade. Ele tá aprendendo com um especialista, com alguém que é formado, né, que sabe falar daquilo, e tudo vai depender da forma que você leva esse conteúdo, né, assim. Ensinar a passar um fio dental pode ser bem interessante se você souber comunicar. Perfeito. O dentista ele precisa postar mais pensando que o paciente, o leigo, ele vai seguir muito menos dentistas do que ele segue. Porque pode ser que pareça que é um assunto saturado, sabe, assim, pra ele. Ah, não, mas eu vejo toda hora, todo mundo posta sobre isso. Tá, mas você acha que o seu paciente ou potencial paciente, seja quem for, você acha que ele segue 50 dentistas nas redes sociais dele para ver tanto sobre dente assim? Não vê. A gente vê e acha que assim, não tem mais o que postar, não tem mais o que falar sobre esse assunto. Fale sobre a mesma coisa. Claro que assim, eu não sou muito a favor da cópia direta do conteúdo. Se você copiar, copie, marca a pessoa, me inspirei em tal coisa. Mas assim, mesmo se você pegar o mesmo assunto, refazer do seu jeito, sabe, assim, mudar diversas formas. Eu pego muita referência. Quando eu vou produzir conteúdo para os meus clientes, eu preciso consumir muita referência. Referência é o que faz a gente conseguir recriar do nosso jeito e criar nossa identidade. É você juntar as suas referências, é você pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fazer do seu jeito, entendeu? Então, o seu paciente, ele está muito menos acostumado com a quantidade de bombardeada de conteúdo de odontologia do que você está, né, no seu dia a dia, nas suas redes sociais. Eu também penso isso, e às vezes, como tem muitos dentistas que me seguem, e aí às vezes, por exemplo, não tem um trabalho da Ana Luísa, né? Não vou postar minha faceta, um monte de gente vai me julgar. Mas esse é um ponto, por exemplo, que às vezes, mano, é bom, então não é tão bom quanto o dela, mas é bom, então às vezes posta, por exemplo, às vezes as pessoas também têm um bloqueio... e não querem fazer algo criativo, não querem sair dali da mesmice, sabe? É mais cômodo pegar um post de um Canva pronto, tipo lá, 3 formas de como escovar o dente e colocar lá no Instagram. Será que isso é criativo? Será que você olharia isso? Não, às vezes é um bom filtro. Então, você consumiria seu próprio conteúdo? Então, às vezes você parar e tentar usar sei lá, um gancho, alguma coisa, pegar o fio dental, gravar um vídeo, será que isso não vai chamar mais atenção do que somente fazer algo que não tem capricho, entendeu? E aí, às vezes, acontece de eu ter algum vídeo, assim, que as pessoas acham muito diferente, e aí perguntam, né? Nossa, mas... Pergunta não, fala, você é muito autêntica, você faz, né, coisa muito diferente e tal. E eu também ouvi essa frase, né, que fala que a autenticidade é uma cópia não identificada. Mas, na verdade, é sempre uma cópia, uma junção de coisas, né? Então, quanto mais referências você tem, mais você consegue encontrar realmente aquilo que se identifica com você. Então, poxa, do David eu gosto mais dessa parte aqui, então eu pego mais isso aqui. Do Léo eu gosto disso aqui. Então, eu começo a juntar essas coisas, porque tudo já foi criado, não adianta. Você não é Deus, você não vai criar nenhuma coisa nova, né? Só que a gente precisa encontrar o nosso jeito de comunicar a mesma coisa que o coleguinha tá fazendo, porque a gente faz a mesma coisa. E na internet ninguém é dono de nada, né? Tipo, querendo ou não, assim, Terra sem lei. Uma terra sem lei. Mas, por exemplo, eu posso me inspirar na Carol, assim como eu já me inspirei várias vezes. Por exemplo, cara, sei lá... analisa, vê o gancho que ela utiliza, talvez você pode utilizar para falar de outro tema, ou puxa alguma ideia, vê o formato que está viralizando, talvez você tenta fazer aquele formato do seu jeito para ver se dá certo. Tenta algumas coisas, mas tipo, é que
tava falando do post do carrossel aí, do Canva, né? Que às vezes as pessoas... Porque é mais fácil, é mais cômodo. E aí a pessoa pensa que tá fazendo alguma coisa e não tá fazendo nada, entendeu? E às vezes é melhor não ter mesmo o post lá, sei lá, 3 formas de como escovar o dente. Mas de uma forma que nem você consumiria, entendeu? Às vezes você pode gastar uma energia ali, fazer um negócio legal, por exemplo... Chega na clínica, grava alguma coisa, grava um conteúdo andando, sei lá, tenta sentado, vai fazendo várias coisas, né? Esse pensamento que ele falou, acho que você consumiria esse conteúdo, né? O que te faz parar para assistir um vídeo? Aí existe outro ponto, né? Mesmo que você vai consumir esse conteúdo, você também tem que pensar no público que você está querendo atingir. Às vezes, também você tem que ter cuidado, consumir esse conteúdo? Consumiria. Mas às vezes é um conteúdo extremamente técnico que só o dentista vai entender. Aí também tem esse lado, assim, o público é muito importante. O público que você quer atingir, né? Porque aí existe esse lado mais do estilo de conteúdo que faz com que você se prenda um pouco mais, mas o assunto também, a forma que é falado, como o nosso objetivo desde o começo com a Carol era atingir muito mais pacientes do que dentistas, é natural que você depois atinja muitos dentistas também, igual a gente atinge hoje, né? Só que o nosso objetivo era ser claro para o paciente, claro e objetivo. A clareza é um negócio muito importante. Se você começa a colocar barreira demais, a pessoa já pula. A pessoa já não vai assistir, ficou difícil de entender, não correlacionou com a dor que ela tem, coisas assim que fazem a pessoa permanecer no seu vídeo, entender, já, sabe, não ficou claro o que você oferece, já era. Entendeu? E a gente falou justamente sobre, já quero entrar nesse gancho agora, da periodontia, que a periodontia é algo difícil de falar, né? Por exemplo, a gente tem outros... meios, e a Carol veio com isso, não me recordo, sinceramente, pode ter outras pessoas falando, mas eu não me recordo alguém, tipo, falando tão bem do assunto periodontia, entendeu? O rosa importa. Caraca, vai pegando isso, né? Tipo, o rosa importa e tal, vai falando sobre isso, mas vai falando pro paciente é difícil de falar sobre periodontia. Às vezes é mais bonito falar sobre estética, mais fácil, né? Mais cômodo, mas ela veio justamente pegando e falando sobre a periodontia. Inclusive, pode comentar um pouco sobre isso. Assim, como eu falei, né, eu estava trazendo um pouco da história, eu encontrei esse desafio também. Eu ficava, poxa, mas como que o conteúdo daquela pessoa ali é tão legal de consumir e aquela outra ali também? Mas eu olhava e todo mundo basicamente era da estética, principalmente, né, estética dental. E aí eu me vi no lugar de, tipo, eu não posso postar um transoperatório. É horrendo, né? Assim, é sangrento. O paciente não gosta de ver aquilo, né? Então, eu não estaria atingindo o público. Eu tinha algumas limitações, eu reconheci isso no começo, logo. Então, eu comecei a usar, né, do meu, vamos dizer assim, dom, da minha facilidade de comunicação, e eu pensava, aquele paciente da cadeira, que eu tento explicar para ele entender aquele tratamento, é o mesmo que está assistindo o vídeo. Como que eu explicaria isso? E aí eu comecei a trazer clareza para os meus vídeos. Eu acho que achei o problema aqui, você falando. É justamente, na hora de falar com clareza pro paciente na cadeira, você sabe falar, mas na hora da internet você quer falar pro dentista. Exato. Esse você está pensando no seu coleguinha que vai julgar. Por exemplo, vou dar um exemplo na periodontia. Todo mundo aqui sabe, né, os dentistas, que a cirurgia de aumento de coroa clínico estético tem esse nome. Mas qual que é o nome que eu, Carol, periodontista, uso na internet? Gengivoplastia. E aí, no começo, eu tentava usar o aumento de coroa, eu tentava me enquadrar ali, falar isso, mas o paciente não entendia, ele achava que era outra coisa, entendeu? Então, eu não vou perder tempo falando aumento de coroa clínico estético, porque eu não estou falando com o meu colega, eu estou falando com o paciente. Se ele entende gengivoplastia, ok. Óbvio que eu não estou incentivando ninguém a usar termos errados, né? Gengivoplastia é uma etapa do aumento de coroa, né? Perfeito. Só que isso não impede de nada, sabe? No entendimento da mensagem que eu estou levando. Então, a gente falou da clareza, né? É importante que ele saia dali entendendo. Tem muito dentista que deixa de vender na cadeira, o paciente sentado, porque ele está explicando tecnicamente ali para ele, né? Então, as pequenas coisas assim que você simplifica e o paciente entende, eu acho que eu percebo muito isso na cadeira mesmo, assim, doutora, eu nunca entendi o que é essa tal periodontite, sabe? Eu explico todos os dias isso, né? Então, fazer isso de uma forma simplificada na internet também é você
acabar com as objeções do seu paciente antes de chegar na cadeira, né? Ele já tem essa resposta. Mas o problema é que a gente quer gravar pro nosso colega, com medo do julgamento, né? E aí, vou te falar, no final das contas, quando você grava a gengioplastia, o seu colega também vai gravar a gengioplastia, porque ele tá vendo que tá dando certo pra você, né? Então, assim, as pessoas se importam muito menos com o que você tá fazendo do que você imagina. Perfeito. Então, continua fazendo, sabe? Faz focado no seu objetivo. É o paciente. Não, sou professor, quero atingir dentistas. Aí já é outra Aí conversa, né? Outra história, exatamente. Aí você tem que ser mais criativo e também mais técnico, né? Mas eu te falar, assim, eu lembro até hoje, né, quando começou, o Instagram deu essa viralizada, assim, de um dia eu acordar e ter 50 pessoas me seguindo, eu fiquei muito chocada e eu fiquei, nossa, né, nunca aconteceu isso. E eu olhar assim, doutor não sei o quê, doutora não sei o que lá. E eu assim, não, deu errado. Não era isso que eu queria pacientes. Do nada eu queria pacientes me seguindo, pessoas que não entendem sobre odontologia. Mas isso também foi um ponto muito legal. Porque esses dentistas que me conhecem pelo Instagram, ali da Redondeza, da onde eu atendo, me indicam. Porque eu sou a periodontista que eles conhecem, que eles têm contato. Assim como eu tenho contatos, né, na vida, eu tenho muitos amigos de Instagram. A gente se conheceu agora, mas no Instagram a gente já se conhecia, né? Então, você tá ali acompanhando o meu trabalho. Você tá vendo, eu tô postando, eu tô te provando ali que eu sou boa no que eu tô fazendo. Você, como dentista, sabe identificar isso também. E aí você acaba me indicando pacientes. Então, atingir dentistas não é ruim, mas você tem que atingir no sentido de conseguir essas indicações. Se for só para viralizar, fazer graça, assim, e virar chacota, aí eu não acho legal, né? Assim, eu acho que não vale a pena viralizar. Não vale a pena pra mim, que quero atingir os pacientes. Agora, se eu quero ser mais conhecido, ok. Até porque, e aí já colaborando com o teu pensamento, eu acredito que, cara, o nosso serviço, ele é um pouco mais caro. E eu acho que brincadeira e serviço caro às vezes não combina muito no final das contas. Pode ser que você consiga atrair bastante gente, mas não sei se a galera tem grana. Por exemplo, porque eu falo que tem gente que chega e, tipo assim, confia mais no teu trabalho com uma pessoa séria. Tipo assim, alguém que vai passar um tratamento de 50 mil reais... Ele vai querer confiar numa pessoa séria, não um bobão que fica... Não que... Eu não vou julgar, porque tem gente que ganha vida assim, né? Tipo, fazendo brincadeira e tal. Beleza, não é o meu estilo. Assim que eu também não é o seu estilo. E não vai funcionar pra todo mundo também. Isso que eu ia falar. Depende, porque depende da região que você mora, depende do público que você está atingindo. Eu acho que tem público pros dois. Tem público pros dois, exatamente. Assim, eu sei de muitos dentistas bem-sucedidos que viralizam assim. Também conheço. Que fazem, né, conteúdos assim mais descontraídos e esses pacientes pagam, porque se identifica com essa... Essa questão. Mas justamente eu não acredito que esse seja, tipo assim, muita gente fazendo isso vai dar certo, entendeu? Sim. É específico, é porque a pessoa é muito engraçada, é porque a pessoa dela, é dela, exatamente. É genuíno dela. Eu tentar fazer isso, esquece, se eu for tentar ser engraçado, mano, esquece. É autêntico, acho que o ponto principal é porque é autêntico, entendeu? Não adianta você querer ser sério quando você não é, vai ficar plástico o resultado final, e não adianta também você querer forçar, né, ser engraçado, sendo que você é sério. O público que você tem, ele vai muito da identificação com você, principalmente o profissional que oferece um serviço. Quando a gente fala de clínica, é um processo mais difícil, né? A gente vai comunicar uma clínica, a gente tem que trazer uma identidade da clínica, né? Quase como uma personalidade, só que ela acaba sendo um pouco impessoal. Quando a gente está falando de um profissional, é muito mais fácil, né? Porque você tem um jeito mais fácil de começar, só que ao mesmo tempo, a dificuldade está aí, você querer passar alguma coisa ou parecer uma coisa nas redes sociais que você não é, né? Aí a pessoa vai lá, chega em você na cadeira diferente, sabe, assim, na hora que você for ser atendido é outra pessoa. Não, a identificação ela é muito importante, então o conteúdo ele precisa ser autêntico. Se você parar para estudar os arquétipos, por exemplo, você entende onde você se encaixa, né? Pesquisa em arquétipos. É uma coisa bem legal de você entender aonde como se fosse a personalidade da sua marca. Aonde que você tá nisso, né? E aí você começa até a ver, nossa, a fulana deve ser isso aqui, ciclano deve ser isso aqui. E aí você começa a se comunicar, então... Por isso que eu falei que eu atendo mais meninas, mulheres, às vezes. Porque elas se identificam com a delicadeza, com a feminilidade, essas coisas.
Me contem aí como é que surgiu o Dental Frame, da onde veio essa ideia justamente para incrementar aí no audiovisual, já também no digital, né? O digital que é um produto totalmente digital e é um novo braço, né? Que talvez vocês estão explorando aí no ano de 2025, 2026. Como é que Sim. tá aí? Vou começar esse complemento, né, Tá a bom. história. Então, tudo começou quando eu comecei a gravar vídeos, né? E aí acho que a galera foi gostando, como eu falei, teve muitos dentistas que começaram a acompanhar. E sempre surgia dúvidas no meu direct, né? Assim, qual microfone você usa, qual que é a câmera, como que você editou, nossa, que roteiro legal, né? Enfim. E a gente pensava assim, poxa, isso aqui me parece uma dor aqui da galera, né, dos dentistas. Eles, pelo jeito, eles gostariam de fazer algo do tipo também. Uhum. Então a gente tinha isso no coração de, em algum momento nós vamos fazer isso. Ensinar as pessoas a fazer isso. Como, onde, quando, aí só Deus ia dizer, né? E aí a gente tava vivendo, né, isso de sonhar com essa situação desse curso. E aí até que uma pessoa, né, um professor bem conhecido, o Heitor Consenza, me seguiu no Instagram e aí eu fiquei, meu Deus, o Heitor me seguiu, né, assim, eu super acompanhava ele e acompanho ainda, né, e o trabalho dele. E aí a gente começou a conversar e ele, o Heitor é um entusiasta, assim, do audiovisual, de fotografia, de tudo que é de tecnologia, assim, o Instagram dele entrega, né, YouTube, enfim, entrega um conteúdo de muita qualidade, principalmente do jeito que ele gosta, né? Que é mostrar cirurgias. Então eu acho que ele se identificou ali nisso e achou legal. E aí ele me mandou mensagem e perguntou, Carol, isso aí que você faz, dá pra virar um curso? Visionário, né? Simplesmente. Ele tem a Delva, né? Lá em São José do Rio Preto. E aí na hora eu fiquei assim, dá assim, a gente dá um jeito, né? E aí, né, assim, a gente marcou uma reunião e tal, conversou, e eu entendi que, obviamente, não tinha como eu fazer esse curso sozinha, porque o nosso trabalho ali é 50-50, literalmente, né, assim, eu venho sempre com a parte do conteúdo, do roteiro e tudo mais, e ele vem com a gravação, com a edição, né, e toda essa parte técnica, né. Uhum. Então, a gente teve essa reunião e aí a gente fez a nossa primeira turma no final de 2024. 24? Final de 2024, ali em outubro, mais ou menos. Foi. E aí ela foi presencial, né, assim, como a gente, né, assim, para fazer alguma coisa online, ainda era algo muito abstrato. E o formato presencial foi o que a gente achou, né, assim, mais interessante no momento, que né, toda a equipe da Delva nos ajudou. E esse nome Dental Frame também surgiu nessa época, né, assim, a gente foi pensando e formulando isso. E aí a gente fez a primeira turma, foi um sucesso, turma cheia, muitos dentistas interessados. A gente bolou esse curso assim com muito carinho, 2 dias inteiros, um dia inteiro comigo, terminando com roteirização, né, prática de roteirização. Então, todos saem dali com roteiros escritos, né, com técnica, entendeu? Assim, roteiro não é, deixa eu ver como eu vou escrever aqui agora, isso aqui que eu achei legal. Não, tem técnica que você segue e você consegue fazer algo legal, né? E eu estudei um pouco disso antes de começar a gravar e vi que era totalmente algo ensinável, né? E aí vem o segundo dia com a parte dele, que vem já com a parte mais técnica, só que de uma forma muito simplificada para que um dentista consiga gravar. Fazer, né? Para que isso não seja um empecilho para ele, né? Como a gente falou no início. Não pode ser difícil a criação de conteúdo. E tirar o melhor também do que a gente já tem, né? Que é o celular, por exemplo. Exatamente. Então, a gente fez essa primeira turma presencial. E aí foi um sucesso, o pessoal foi querendo mais. E aí ano passado a gente fez mais 6, né, turmas. Ou mais 5, não lembro. 5 turmas, acho. E aí a gente viajou Todos pouquinho, foi pra presenciais. Belém, Fortaleza, BH, enfim, vários lugares aqui em São Paulo. E vivendo isso, né? E aí acho que a gente conseguiu validar muito do que era esse curso e como ele seria interessante ser escalável, né? E sempre existia aquela demanda de vem pra não sei que lugar, vem pra cá. A gente ia pra Fortaleza e falava vem pra Recife, sabe? Ia pra Belém e falava vem pra Manaus. Então, mesmo sendo longe em alguns lugares, ainda era muito próximo e né, assim, não dava pra gente ficar atendendo todas as formas presenciais. Além do que as turmas eram menores, né? Então, pra gente conseguir atender todo mundo. Então, aí a gente começou a pensar, cara, isso aqui dá muito pra ser online, sabe? É uma coisa que você, na sua casa, consegue
sabe? Você não tem que pegar a mão numa resina, numa coisa, né? Igual os cursos que a gente faz. É diferente, sabe? A minha técnica é aqui, ó, no computador, né? Totalmente aplicável ali com o seu celular, enfim. E aí, 2025, final de 2025, a gente falou, cara, tem que ser agora. E foi aí que a gente lançou ele online e foi surpreendente. Foi. Realmente, Foi assim... muito legal. Gente, é que assim, eu tenho um carinho enorme por a gente ter começado no presencial. E eu quero continuar fazendo presencial. A gente tá continuando fazendo, a gente tem já turmas, até é legal que a gente vai voltar para onde foi a primeira turma, a gente vai na Delva de novo, agora em abril. Mas, e tem um certo toque especial no presencial, porque você pode ficar mais perto da pessoa e tudo mais nesse sentido. É uma imersão, né? 2 dias, a pessoa vai lá e realmente vai botar a mão na massa naquilo. Então, tem esse lado do presencial, mas o online, cara, a gente estava até conversando que tem público para os dois, sabe? Assim, acho que tem gente que só faz online hoje em dia, tem gente que só gosta de fazer presencial. Então a gente quis mesmo assim, cara, tem tanta gente pedindo online, vamos fazer isso chegar. E aí a gente fez de uma forma que a gente conseguisse até complementar com muita coisa, né? Com mais aulas, com aulas ao vivo também, para que o material que a pessoa recebesse fosse tão bom quanto o presencial mesmo. Então, muito do que a gente faz, esse acompanhamento também durante o ano, para que a pessoa vá fazendo, a gente vai incentivando, dando pitaco quando eles mandam os vídeos prontos, é muito legal ver quando a pessoa manda um vídeo pronto, assim, você vê que ela colocou realmente... não mais como ela fazia antes, de uma forma aleatória, vou gravar, não, ela pensou naquilo, ela pensou na luz, ela pensou como que ela queria passar a estética, porque tudo aquilo que a gente ensinou. Perfeito. E com a cara dela, isso é muito legal, porque a gente se preocupa muito no curso em fazer com que a pessoa entenda, né, como que ela pode, das diversas formas que a gente pode produzir, por exemplo, como está aqui, posicionamento de iluminação, cores que a gente pode utilizar, tudo isso tem a ver com a identidade da pessoa. Não vou chegar e falar assim, você tem que gravar o vídeo com uma janela atrás, igual eu faço o vídeo da Carol, não sei o que. Não, tem que ter a ver com a sua identidade. Se a sua identidade é mais escura, vai fazer com um ambiente mais escuro. E isso é legal porque você realmente vê o reflexo disso no que as pessoas estão produzindo. A gente nunca quis simplesmente que as pessoas começassem a fazer vídeos iguais ao da Carol, porque não ia ficar com a cara da pessoa, não ia ter o mesmo resultado. Então, a preocupação do curso é sempre dar ferramenta para a pessoa, sabe? Não é simplesmente falar assim, toma aqui uma IA que vai fazer vídeo para você, ou no próprio CapCut aqui, clica nesse botão e ele vai editar sozinho. Não, é que seja uma ferramenta para que fique mais fácil o processo. A gente estava falando disso, às vezes você vai lá pegar no Canva uma imagem e postar lá. Você vai ter o mesmo trabalho, às vezes, se você aprender e fazer sabendo, você vai ter o mesmo trabalho, só que vai dar menos resultado. Então é melhor você gastar um pouco mais de tempo naquilo e aprender e fazer, do que ter que fazer 2 vezes depois. Ver que não deu resultado, tem que fazer de novo depois. Então, eu acho que essas ferramentas são muito importantes. Então o curso, né, desde o começo, o que a gente pensou nele? Uma estrutura que fizesse a pessoa entender antes por que ela está criando aquilo. Então a gente começa falando de brand. O que é brand, basicamente? É a comunicação da sua marca. É como se fosse o posicionamento da sua marca, não só a parte visual, né? A gente fala a parte visual do brand é a identidade visual, é a sua logo, é as suas cores, tudo isso. A parte que antecede isso a gente fala de qual que é, por exemplo, a forma que você vai falar, tudo isso. O brand geralmente de uma marca pessoal, de uma pessoa mesmo, costuma ser muito muito a identidade dela. Sim. Você entendendo isso, você vai partir para quê? Para roteiro. Como que eu posso construir um roteiro? Como que eu posso pensar em formas diferentes de postagem também? A gente aborda outras formas de postagem dentro das redes sociais, mas o nosso foco acaba sendo dentro do curso mais em audiovisual, porque hoje, majoritariamente, as redes sociais elas são audiovisuais com um motivo muito óbvio, dá mais engajamento. Você tem uma aba só de Reels no Instagram exatamente por causa desse motivo, fura mais a bolha, você consegue chegar mais em não seguidores, então tem várias vantagens disso. E aí, depois disso, né, depois de pensar em roteiro e tudo mais, a gente vai para a parte de iluminação, gravação, configuração. A gente fala tanto no celular quanto na câmera também, porque eu sei que tem muitos dentistas que já tem câmera, que são entusiastas, que fotografam, que entendem, sabe? Assim, já tem uma ferramenta muito boa. Só falta o molho, né? Só falta o molho, exatamente, só falta o temperinho final. Então, você aprendendo a utilizar a sua câmera não só para foto, que é diferente. Sim, você sabe agora, você fotografa bastante. muito bem, você já ensina fotografia há muito tempo, só que agora fazendo um podcast, por exemplo, agora tem suas especificidades. Então, aprender isso, colocar isso em prática, até por causa da rede social, qual o padrão que vai funcionar melhor, é muito importante. Então, luz, câmera, a gente fala sobre som, uma parada muito importante é som, você sabe muito bem disso. Verdade. Som, as pessoas
elas deixam de lado, como se o audiovisual fosse só visual, mas o áudio ele é muito importante. É até mais importante que o vídeo, Muitas vezes é. Você consegue identificar o amadorismo muito mais pelo áudio do que pelo visual. Não, e também um vídeo você consegue escutar até o final, ver até o final, se o áudio for bom. Perto do, tipo, o vídeo for mais ou menos, você consegue escutar o vídeo até o final. Agora, se o áudio for muito ruim e o vídeo for bom, você você acaba saindo daquele vídeo. E aí, por fim, né, no curso a gente fala também de edição. A edição eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade. Só que o papel do Dental Frame é exatamente tirar essa dificuldade. Ele fala assim, cara, você não precisa ficar gastando tempo olhando todas as funções que um CapCut, um Premiere, enfim, o programa que você for usar de edição vai te dar. Você precisa fazer um vídeo e você precisa editar ele dessa forma aqui, pensar muito mais na narrativa, que é o que a Carol fala, muito mais na parte de roteiro, isso vem muito mais antes, o conteúdo é muito mais importante. E depois a edição e tudo que vem, ele vai ser, como você falou, um molho, vai ser o que vai fazer o vídeo ele ter uma cara um pouco melhor. Só que ele não é a coisa mais importante do seu vídeo. Então a gente foca muito em fazer com que as pessoas entendam técnicas de edição que vão dar muito mais resultado para ela do que ficar pensando qual que é a trend do momento e como que eu faço para poder me recortar no vídeo, várias coisas assim que o programa de edição pode te oferecer, que é fácil até de aprender, só que o foco nosso é fazer com que isso se aplique na rotina. Que a pessoa consiga parar lá entre um atendimento ou outro e editar um vídeo de uma forma rápida. Eu dou várias dicas de edição para que as pessoas editem mais rápido, né, para que não fique gastando tempo, que é o que mais acho que desgasta, tanto gastar tempo na gravação e na edição, sendo que você não quer trabalhar só com isso, você não quer ser um filmmaker. Sim. E aí a nossa técnica de gravação também, ela economiza muito tempo. A gente fala que o dentista, já falei várias vezes aqui no podcast, ele tem que ser bom em muitas coisas, né? E o audiovisual agora surgindo nessa era da comunicação, cara, você tem que ser bom nisso. Não precisa ser um Leonardo da vida, que entende tudo de audiovisual. Não, mas precisa entender o básico, né? Precisa entender ali, fazer uma boa edição, mesmo que uma edição simples, enfim. Pensa que eu tenho que fazer para inúmeras empresas diferentes, com perfis totalmente diferentes. É claro que eu tenho que saber muito mais sobre isso. Você precisa aprender a fazer para você, pelo menos. Perfeito. Fazer bem feito. E não é só a gente fala assim às vezes, é só para desmistificar um pouquinho. O dentista ele tem que saber muita coisa. Todo profissional que tem uma empresa, todo profissional que trabalha autônomo, enfim, ele precisa saber muita coisa. E aí, tudo bem, vocês têm muitas questões que só a odontologia tem, questões de técnica de vocês, lidar com o paciente deve ser chato demais. Com todo respeito aí à profissão de vocês, depende do paciente, né, claro. Mas assim, eu sei que eu preciso lidar com muita coisa na minha empresa que eu não gosto. Provavelmente você também, dentro do seu dia a dia, que você não gosta. Então, a gente precisa dar atenção a várias coisas, exatamente porque acaba fazendo parte do nosso trabalho. Eu não gosto muito de números, tanto quanto o meu sócio. Então quando chega na parte financeira, fiscal, eu já tenho muita dificuldade. Então, Carol, me fala aí um pouquinho, se você pudesse deixar um recado hoje para um dentista que está começando e quer galgar uma trajetória na odontologia assim como a sua, né? Ou também, caraca, queria me destravar no audiovisual. Ou alguém também que já é formado, que já tem uma clínica, mas queria se posicionar também no audiovisual. O que você poderia dar de dica para essa pessoa e entusiasmar ela aí? Deixa um recado pra gente. Ixi, não foi programado isso. Olha, eu acho que eu repetiria a frase que eu já falei, que é faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Continue fazendo o bom trabalho que você faz, continue se esforçando, fazendo os cursos, continue estudando, que ser profissional da saúde é estar constantemente estudando, né? Mas não deixe isso escondido, sabe? Mostra o seu trabalho, porque todas as vezes que você deixa de levar a informação para o seu paciente, você está deixando ele sofrer na mão de maus profissionais, né? Profissionais ruins. Então, às vezes a gente reclama, né, na minha área, reclama muito que aparece muita restauração em raiz exposta.
mas o paciente não sabe que está errado. Então, se ele chega no Instagram e tem um vídeo, né, chega na rede social, qualquer que seja, tem um vídeo, tem algum post informativo falando que não é dessa forma, que tem outra forma de resolver, ele não é mais um leigo naquele assunto. Ele entendeu aquela mensagem, né? E aí você acaba fazendo com que ele deixe de sofrer essas consequências. Então, eu sempre uso o texto de Oséias 3:6. Não lembro exatamente. Eu não lembro exatamente qual que é, mas o livro de Oséias tem uma parte que fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Naquele contexto, por falta de conhecimento de Deus. Mas aqui, vamos botar no nosso contexto, os nossos pacientes sofrem por não saber, né, das consequências das coisas que está sendo oferecida da forma errada para ele. Então, se você tem essa informação correta, por que você não compartilha? Por que você não fala a verdade para o seu paciente? E aí você vai ter a confiança dessa pessoa antes mesmo dela sentar na sua cadeira. Isso já vai ser um diferencial para você. Então, sempre levar a verdade da melhor forma possível para você. Né, assim, não tenho todos os equipamentos ainda para gravar. Começa com o que você tem, mas não deixe de falar. Aquelas pessoas da cidade, do seu interior aí, da sua cidade, vão te conhecer por esse trabalho bom que você oferece, por essa verdade como dentista, por ser esse dentista transparente com elas, né? E que traz informações e que, de uma certa forma, salva elas, né, de um sofrimento, né? Então, o meu incentivo com certeza comece, porque, né, assim, a gente só evolui se tiver em movimento, e isso, com certeza, para mim foi uma virada de chave, destravar, né, assim, essa vergonha e esse medo que, né, às vezes as pessoas acham que eu simplesmente saio gravando e pronto, acabou, mas no começo eu também tinha minhas travas, né? Se você parar para ver os vídeos no começo, são diferentes de hoje. A gente vai destravando com o tempo, a gente vai testando coisas e as pessoas não lembram dos seus vídeos antigos, elas vão superar ou esquecer, então continua, vai evoluindo, porque assim como na técnica da odontologia, né, você só vai melhorar ali a sua restauração, o seu recobrimento, a sua gengivoplastia, se você fizer várias vezes. Aí, na possibilidade que a gente tem ali de postar isso várias vezes no Instagram, nas redes sociais, você tem ali diversas chances de evoluir também. Então, né, assim, acho que vale a pena começar e entender que isso se você deixar de fazer isso, você está se omitindo e dando voz àquele dentista ruim. E você é o dentista bom. Você precisa se destacar. Você precisa que os pacientes confiem em você. Show! Leonardo, deixa uma mensagem pra gente. Pode ser até mais técnica também, mas... Vou tentar. Eu acho que ela já fica até X depois de uma mensagem tão boa como essa, mas eu vou dizer que antes, a gente até fala bastante sobre isso, que antes de você querer ser encontrado, acho que você tem que ser encontrável, né? Você tem que fazer por onde, você tem que aparecer. E eu já ouvi muita gente falando, gente grande assim, empresários grandes falando assim, cara, se você não gosta de fazer conteúdo, não gosta de aparecer, é um azar. Porque eu acho que você vai ter que fazer isso em algum momento. Vai ter que fazer porque é importantíssimo porque eu acredito que faz parte do seu trabalho, eu acredito que faz parte de tudo aquilo que a Carol falou, né? De fazer um bom trabalho, de que adiantaria fazer um trabalho excelente, aprender a fazer algo que poderia mudar muito a vida de uma pessoa, poderia dar saúde, estética para ela, sendo que essa pessoa nunca vai saber, né? Então, é muito importante saber divulgar isso e, claro, pouco estudo que você fizer nisso, você já vai sair à frente. Porque as pessoas que às vezes querem começar, eu acho que você tem que trazer um pouco mais de correlação com o tanto que vocês estudam. Vocês estudam muito a odontologia para conseguir chegar lá e entregar o melhor para o paciente de vocês. Não é diferente com as outras áreas. Às vezes o audiovisual e as redes sociais, elas parecem ser muito fáceis, só que elas são muito fáceis para todo mundo. E nessa concorrência gigantesca, se você começa a entender um pouco mais como funciona, fica muito mais fácil de você sobressair, de você aparecer um pouco mais, você conseguir chegar num paciente que você quer tanto. Então, o pouco estudo que você for atrás, e entendendo que é um processo também, entendendo que assim como você estudou odontologia durante vários anos, existe um processo silencioso aí, que é aquele lá de você ficar sozinho estudando, refazendo a técnica, até você ficar satisfeito, né? No audiovisual acho que é a mesma coisa. Você vai ter que testar algumas coisas, você vai ter que postar algumas coisas que não vão engajar tão bem, mas assim como a Carol começou lá atrás,
Hoje a gente agradece demais, assim como eu também comecei lá atrás. Hoje em dia eu produzo muito mais conteúdo do que eu produzia. E eu acho que eu tenho até para ser algum profissional do audiovisual que estiver assistindo, vocês têm uma responsabilidade imensa de produzir um conteúdo de qualidade tão bom para vocês quanto vocês produzem para os seus clientes, porque é inconsistente, seria a mesma coisa se vocês não cuidassem dos dentes de vocês, né? Então, vocês precisam colocar isso em prática, porque vamos considerar que o audiovisual aqui, ele é realmente uma porta de entrada, ele é uma vitrine, né? E não só o audiovisual, né? A comunicação no geral. Então, estudar isso e dar valor sobre isso, mesmo que aos poucos e aprendendo, dá um resultado muito bom. Eu vi isso, fazendo isso comigo, não só com os profissionais que eu atendo. Eu senti na pele de poder produzir e ver as pessoas indo atrás do meu trabalho e através do trabalho da Carol e procurando a gente até para aprender mais, porque é muito bom poder entender como alcançar esse público e como fazer com que o nosso trabalho seja cada dia mais útil. Acho que é isso. Perfeito. Eu acho que é isso, acho que conversamos, foi uma boa conversa, aprendi bastante, coisas que eu posso utilizar hoje ou nessa semana aí, a partir de hoje, né? Já colocar em prática alguns insights, algumas dicas, produzir, sair da inércia. Que esse vídeo, que esse podcast sirva pelo menos para você sair de onde você está. Se for pelo menos um empurrão, já valeu a pena. Então, estou muito satisfeito. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui comigo no podcast. E voltem sempre. Eu queria que vocês deixassem o arroba de vocês, onde que vocês são encontrados, ou onde vocês deixam lá para ser encontrável, né? Exatamente. Meu arroba é Carol Raimonde, com I no final mesmo. Perfeito. Okay. Vou falar o meu e o da minha empresa, é @leoianella, com 2 L's, e o da minha empresa The Group, com 2 O's, TheGroup.cc, thegroup.cc. Vão lá, vejam e vê como que a gente está produzindo bastante conteúdo agora, não é só a Carol, não, sabe? A gente está todo empenhado nisso, né? Perfeito. Vocês me encontram também no @David Ferreira. Lá eu posto um pouquinho de tudo, meu trabalho, da minha família, tudo misturado, né? Tem podcast, tem clínica, eu misturo tudo, mas tenho tentado produzir mais conteúdo e esse ano, se Deus quiser, nós vamos gravar muitos podcasts, vai ter muitos cortes, onde esses cortes também vocês podem acompanhar pelo o Instagram do podcast, que é o ponto de contato, vai estar passando aqui embaixo também. E é isso. Vamos produzir, vamos fazer esse 2026 ser diferente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente.